para completar a situação delicadíssima no Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar sobre a situação no Clube Atlético Mineiro. O Galo procura desde o fim do ano passado alguém disposto a colocar 700 milhões de reais no clube. Pode ser em troca de ações da SAF, pode ser via debêntures, enfim, o Atlético busca diversas alternativas e aceita vários métodos para que esse dinheiro seja colocado. Mas, com o passar do tempo e a dificuldade em encontrar novos investidores, já começa a se pensar em plano B. Se esse dinheiro não vier, há uma possibilidade de Rafael, Rubens Menin e Ricardo Guimarães terem de colocar mais grana. Até porque se isso não acontecer, o Galo será obrigado a reduzir de forma drástica seu custo no futebol. Hoje, o Atlético gasta 250 milhões de reais por temporada. Isso equivale a mais ou menos 19 milhões de reais por mês. Estou incluindo também o 13º nessa divisão. 19 milhões fazem do Galo dono de uma das maiores folhas salariais do país. O Atlético não tem conseguido fazer todas as quitações dos seus pagamentos. Nesse momento, por exemplo, houve atraso com direitos de imagem e os empresários deixaram de receber as comissões das transações que fizeram nos 2 últimos anos com o Atlético. O Atlético, inclusive, já informou que só vai voltar a fazer pagamento das comissões para os empresários quando esse aporte vier. Se não vier, a tendência é que o Atlético tenha de reduzir em pelo menos 4 milhões de reais por mês sua folha salarial, fazendo com que os 19 milhões atuais caíssem para 15 milhões. Isso significa perder qualidade e abrir mão de jogadores muito importantes. Bora falar agora sobre Lian com informação exclusiva. Cheguei a contar para vocês na semana passada que um time do Catar e outro da Premier League eram os principais interessados no Lianco. Dá para contar, inclusive, que já houve uma primeira proposta desse time Qatari. Caminhão de dinheiro à disposição do Lianco, que ganharia muito mais do que seu atual salário no Atlético, mas a proposta para o Galo ficou pequena, próxima daquilo que o Atlético investiu quando o comprou na temporada passada por 5 milhões e meio de euros. Representantes do Lianco nem levaram a proposta para o Galo porque tinham a certeza de que o Atlético não aceitaria. O recado passado para os cataris foi: quando vocês tiverem uma proposta extremamente boa para o Lianco como essa, mas também bacana para o Galo, vocês nos apresentem, não vamos queimar cartucho e nem apresentar essa proposta para o Atlético, porque o Galo não vai aceitar. Importante contar que o Atlético está tão decidido a ficar com o Lianco que nem colocou um preço no zagueiro, que tem 28 anos de idade, titular absoluto, com 25 jogos e 4 gols na atual temporada. O Lianco que já teve no Al Garrafa do Catar no ano passado, com 16 jogos, 2 gols e 1 assistência. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro e a especulação de que Cuca pode trocar o Galo pela seleção chilena. Surgiu nas últimas horas a notícia de que a Federação Chilena, que demitiu Ricardo Gareca, teria oferecido até 5 milhões de reais por mês ao Cuca, para fazer dele o novo técnico da seleção chilena. Esse valor de 5 milhões equivale a quanto vai ganhar o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Consultei o Cuca, mas antes de trazer a resposta dele, deixa eu só explicar um pouquinho sobre a situação do Chile. Lanterna nas eliminatórias para a Copa, vai para as 2 últimas rodadas das eliminatórias, sem chance nem sequer de chegar à repescagem. O time tem 10 pontos contra 12 do Peru, 17 da Bolívia e 18 da Venezuela. A verdade é que Bolívia e Venezuela vão disputar essa última vaga na repescagem. Sobre o Cuca, perguntei para ele na manhã dessa sexta-feira se houve um contato, proposta ou algo do gênero. O Cuca garantiu que ninguém da Federação Chilena o procurou e que desde que ele voltou ao Galo não foi consultado por qualquer outro clube ou seleção. Nicola, é possível novo dono no Galo? Dizem, o Atlético está em busca de novos sócios, de novos acionistas. Isso não significa que o Rafael, que o Rubens Menin, que o Ricardo Guimarães vão embora. O que eles podem é diminuir a participação societária deles. Você diminui o número de ações para esses caras, para que outro ou outros entrem colocando mais dinheiro. Seria uma forma de você injetar dinheiro no clube, tá? Mas a informação que eu tenho é de que desde o ano passado o Atlético busca essa injeção de 700 milhões de reais, mas até agora não teve êxito, tá? Até agora não há ninguém disposto a colocar tal grana. Leonardo Murati, boa noite, Nicola. Notícias de reforços para o Galo? Eu posso assegurar
que as duas prioridades do Atlético hoje são um volante, primeiro volante de marcação, alguém para ficar à frente da zaga, e um zagueiro, tá? Esses são os dois grandes alvos do Cuca, são os dois nomes que o Cuca pretende contar na reapresentação do elenco. Para uma coisa que não é especulação, a situação do Fausto Vera, né? Exatamente, vamos voltar para volante, Romano, e a situação do Fausto Vera também apurei pela manhã junto ao Atlético, que tudo indica que não pretende mesmo contar com o atleta para o segundo semestre. Aí tem duas situações. Fausto Vera tem 25 anos. O Atlético pagou na temporada passada 4 milhões de dólares pelo jogador. Ao todo, ele tem 41 jogos. Nessa temporada fez 14. E o Fausto Vera, Romano, tem contrato até dezembro de 2027. O Atlético não tem, no momento, palavra oficial, nenhuma proposta na mesa, aquela proposta, aquele papel para tentar, vender ou negociar o Fausto Vera. O que deu para apurar também, que o Atlético pretende utilizar o Fausto Vera, Romano e amigos, como uma possível moeda de troca, quem sabe em busca de uma outra contratação. O Atlético tem um nome que tem interesse, o Fausto Vera pode entrar no negócio e que o Atlético possa recuperar o valor que foi pago, aí seus 4 milhões de dólares, aí sim, o Fausto Vera pode ser negociado. Se não pintar nenhum time no mercado, nenhum clube para levar o atleta, o Fausto Vera segue no Atlético, mas no momento não tem nada oficial para tirá-lo do Atlético. Porque aquele negócio, você paga uma grana e aí você vai vender ele por menos, porque chegou a ter uma proposta até menor, né? Do futebol argentino há um tempinho atrás, né? Você perder dinheiro. Mas aí é o erro de quem pagou isso no Fausto Vera, né? Com todo respeito ao Fausto, eu acho que é bom jogador também, mas não no preço que foi pago por ele. Eu acho que o problema ali foi o Atlético. O Atlético cometeu um erro e é difícil achar quem cometa o mesmo erro, né? Pro Atlético sair no 0-0 pelo menos. Se conseguir, palmas pro Paulo Brax. Vai ter feito um excelente trabalho no mercado, um trabalho muito melhor, por exemplo, de quem foi lá e pagou esse dinheiro pelo Fausto Vera, que eu repito, já foi útil. É um jogador bom, até para se ter no elenco, mas que não vale esse dinheiro que foi pago por ele. E acho muito difícil o Atlético achar uma outra equipe que vá pagar o mesmo. E é interessante, né? Porque contratou confiando num treinador e o cara vai embora. É o mal de você contratar jogador a pedido de um treinador, mas não tendo uma convicção daquilo que você vai fazer. Mas faz parte, né? No futebol, todos os clubes contratam um jogador a pedido técnico. Isso faz parte. Agora, você tem que avaliar bem, né? Tem jogador que você não tem muito o que discutir. O treinador chega, te pede e fala, não, isso aqui é claro, vamos pagar. Agora, você não pode fazer loucura, né? Você não pode pagar um valor que talvez o cara não esteja valendo. Eu repito, eu não acho o Fausto Vera essa desgraceira que um monte de gente acha, não. Eu acho o Fausto Vera um bom jogador. Se tiver que manter no elenco, não acho que o Atlético esteja fazendo mal. É porque o Cuca não gosta muito do atleta. E eu repito, ele já foi muito útil ao Galo em várias vezes. Jogador para ser reserva do nível do Fausto Vera, não vejo problema. Eu só acho que não vale o que foi pago por ele. É simples, é saber separar as coisas. E agora o Atlético tem esse abacaxi para ser descascado. E bota abacaxi nisso, né, Rubens? Pois é, então o Atlético, enquanto não pintar, não surgir nenhuma proposta oficial pelo Fausto Vera, ele segue e no momento realmente não tem algo oficial na mesa do Paulo Brax. Vamos aguardar aí o desenrolar. O Atlético também tem outras situações para resolver, por exemplo, a do próprio Igor Rabelo, né, que tem um vínculo já se encerrando em dezembro e não deve permanecer, já pode assinar um pré-contrato. Então muita coisa pode acontecer nesse mês, o final de mês de junho, né, já virando aí pro mês de julho. E lembrando, o Atlético também, meu caro Emerson Romano e amigos da Itatiaia, tem um mês de julho que promete muitas decisões, com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, com Copa Sul-Americana, e tentando ter, né, a sua casa como, quem sabe, algo para fazer a diferença. O Atlético está invicto como mandante na temporada de 2025, números espetaculares, são 18 jogos de invencibilidade, 12 vitórias e 6 empates. É o último final de semana de descanso.
A reapresentação já está marcada para quinta-feira, dia 26, na Cidade do Galo. Alguns jogadores podem voltar antes, caso aí do próprio Guilherme Arana, que infelizmente, né, essa semana teve a notícia da casa assaltada no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, e ele vem se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita. Também o próprio Coelho, que vem se recuperando de uma lesão também na coxa direita. São atletas que são considerados, né, fundamentais para esse mês de julho e já em fase final de recuperação. É um finalzinho aí de mês de junho, já entrando no mês de julho, rasgando as férias, que a turma aproveite aí os últimos dias. Tá certo, Romano? Tá certo, Rubens. Valeu, obrigado pelas informações. Ó, uma notícia que tem a ver um pouco com Minas Gerais, e você vai se lembrar do jogador. Santos decidiu rescindir o contrato de empréstimo e devolver o Gabriel Veron, ex-Cruzeiro, ao Porto de Portugal. Ele chegou em fevereiro ao Peixe e depois de 4 meses disputou só 9 jogos, não marcou nenhum gol. O contrato dele era até dezembro, mas a diretoria ficou muito irritada com os casos de indisciplina dele. Ele foi cortado, inclusive, da partida contra o Grêmio pela 7ª rodada do Brasileiro, multado em 30% do salário. A paciência do Santos se esgotou e o Veron foi devolvido à equipe do Futebol Clube do Porto. É uma pena, né? É mais um caso de um jogador que joga a carreira fora. Um jogador talentoso, que tinha tudo para ser um cara atuando em clube grande, porque passou por grandes, né? Sim. Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Futebol Clube do Porto, e não conseguiu parar em nenhum deles. Tem talento, mas não tem cabeça. Uma pena. É isso aí então, massa atleticana. A situação financeira do Galo vai apertando. Os diretores aí, né, os donos da SAF não conseguem achar aí um investidor para poder fazer o aporte de 700 milhões no Galo. Não conseguiram essas situações aí. E o Galo vem sofrendo, né, dentro aí do setor financeiro. E, inclusive, pode acabar tendo que vender atletas aí do clube, ativos principais, né, do elenco, para poder dar uma baixada nessa folha salarial por conta dessa situação financeira que está complicada. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.